Estamos inaugurando um novo espaço, estamos começando uma nova forma de fazer jornalismo, mostrar as ideias das pessoas, o que acontece em Naviraí. Só que não de um jornalismo mostrado de forma comum. Adaptar o que acontece em Naviraí às opiniões de quem faz acontecer. E uma dessas pessoas que faz acontecer é justamente a nossa primeira entrevistada. O nome dela é Jaine Ramalho. Ela é proprietária de uma escola de dança, Aplause Escola de Dança e Movimento, que movimenta dezenas de pessoas, movimenta também pais e uma comunidade inteira. E é ela que vai se apresentar agora e que vai contar, neste breve bate-papo, um pouco da sua atividade e do encantamento disso para a comunidade de Naviraí. Jaine, como é que é fazer esse trabalho? Oi, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Enquanto você ia falando, eu fui pensando assim, que legal, né? É uma coisa que começa pequena, mas que está começando, e que legal eu ser a primeira. Muito obrigada pela oportunidade, por estar aqui. Nós aqui agradecemos por contar com uma ilustre presença na nossa primeira programação e começar em alto nível, elevando a cultura de Naviraí. Isso mesmo. E falar em começo, falar de iniciar, assim como você está começando, tua pergunta foi como que é? Participar, fazer esse movimento, oferecer isso para Naviraí. Qual é a sensação de oferecer cultura com qualidade? É muito satisfatório. Eu gosto muito do que eu faço. E demorou muito para eu chegar onde eu cheguei. Eu falo que eu quero ir muito além ainda, né? Na dança. Eu sonho com muita coisa aqui na Naviraí. A gente não só dá aula, não só ensina, que a minha maior paixão, eu falo, é ensinar. Eu amo ensinar o movimento, a dança. Mas um dos meus maiores sonhos também é elevar a cultura, onde a gente tem um anfiteatro aqui. Muita gente me conhece pela minha luta, todo ano para fazer espetáculo. A gente tem alguns lugares hoje, a gente usa do melhor que a gente tem aqui na nossa cidade, graças a Deus, mas a minha maior luta é para tentar trazer um teatro, um anfiteatro com estrutura, para que a gente coloque cenário, tire cenário, para que as meninas dancem com qualidade, para que as bailarinas consigam ocupar o espaço em que elas estão dançando, para que a gente não reduza o número de bailarinos numa coreografia, porque tem dança que dá para a gente colocar muitos bailarinos no palco, mas hoje a gente acaba reduzindo muito por conta de não ter um anfiteatro. Então é muito gostoso participar dessa comunidade cultural, de dança, de movimento, mas também é cheio de desafio. Há quanto tempo está a sua escola na comunidade? Esse ano nós completamos 10 anos de Aplause, 10 anos de escola de dança. Tem bastante tempo já que eu danço, mas como professora e diretora ali na escola tem 10 anos. E há quanto tempo? Você fala que há muito tempo. Há quanto tempo? Eu danço desde os 4 anos de idade. Mas eu falo que quando a criança dança pequenininha, né, 4 aninhos, ela vai aprendendo musicalidade, ludicidade, flexibilidade, alongamento. A gente prepara o corpinho dessa criança para ela dançar. Uma criança que entra com 4 anos, ela vai dançar mesmo. Ela dança, claro, né? Ela vai dançar, vai fazer a apresentação, mas ela começa a dançar profissionalmente, fazendo alça. Ela começa com 4, depois dos 8, 9 anos. E quanto tempo exige de preparação para que uma menina ou um garoto possa desenvolver num nível semiprofissional, digamos assim? Preparar para colocar ele em grande espetáculo ou para que ele se desenvolva e vá para outras companhias maiores? Companhia, né? Então,
Depende muito da idade que começa. Igual eu tô te falando de 4 anos, porque a idade inicial da escola hoje é 4 anos. Se a criança começa cedo, com 4, ela vai preparar o corpo, trabalhar musicalidade, ritmo, preparação física. Com 9 anos ela está dançando. Profissionalmente é 14, 15, que é depois que se forma. Então o balé é uma das artes mais completas, que eu sou apaixonada justamente por isso. Porque você aprende muita coisa, você trabalha o teu corpo e é uma coisa que eu falo que é para a vida toda. Você vai se preparando para você colher o fruto lá na frente. Não é começar a dançar e dançar. Para dançar bonito, exige esforço, exige disciplina, exige renúncias também. Muita menina tem ensaio, e aí tem que conciliar a escola. Algumas até trabalham fora com os ensaios. Você precisa estar presente. É como um lutador, como um fisiculturista. Você tem que trabalhar o teu corpo para você conseguir transmitir a arte depois. Nós estávamos conversando nos bastidores com a Jaine e nós estávamos lembrando que, assim como existe o futebol profissional, existe o futebol amador. Nós falávamos de preparação e eu lembrei então das aulas de piano que levam pelo menos 9 anos num conservatório para estar pronto para sair tocando por aí. E nós, na nossa conversa nos bastidores, falamos comparando como futebol profissional e futebol amador. Qual seria a diferença? Quanto tempo levaria para estar preparado? Como é que seria essa comparação que você fazia em relação ao futebol amador e profissional? Nessa mesma relação, como é que seria a dança? Eu ia falar balé, né? Mas isso cabe uma pergunta, porque não é só balé. Vamos falar só de dança. Tem jazz, né? Dança no geral. De hoje em dia o jazz cresceu muito também. O jazz dance, né? Tem nomenclatura, tem vários estilos de jazz, assim como tem o balé também. Muito legal a sua pergunta. Hoje eu passei por isso, com a mãe, né? Que a gente está organizando o festival do final do ano. E aí ela perguntou sobre custos do espetáculo. A gente vende um pacote onde vem roupa, os ingressos, fotos e vídeos. Daí ela, nossa, mas eu achei muito caro para participar. Daí eu falei para ela, sendo que a gente já vai dividir, isso vai acontecer lá no final do ano, né? Eu falei para ela, envolve muita coisa. Não é só a roupa, é a experiência da criança subir no palco, dela ensaiar, é a preparação que aquilo leva. Não é só a coreografia. Para ela estar lá em cima, a gente tem que preparar muito o corpo dela. Trabalho de respiração, fôlego, controle, para que a criança consiga transmitir arte sem mostrar que ela está cansada. E isso tem que trabalhar o quê? Respiração, condicionamento físico. E aí eu estava explicando para ela tudo que vem por trás de tudo isso. A disciplina de ensaiar, de repetir, tá errado, faz de novo, repete, faz mais uma vez. Errou o giro, gira de novo, para assim, olha para a mão, cabeça aqui, olha aqui. Então assim, além da coreografia, tem um monte de cabeça, um monte de movimento que compõe a dança, que vai fazer com que a criança vai crescendo dentro disso, né? Para se tornar profissional. Então ela tem que passar por esse processo. Então essa é a diferença. O bailarino profissional é quando ele está pronto. Quando eu solto uma música e ele sai dançando. Mas quando não está pronto, também tem que haver disciplina, não? Exatamente. Tudo começa na disciplina, né? Como é que você avalia o desenvolvimento das pessoas que gostam dessa arte em Naviraí nessa década que você trabalha aqui? Então, no final do ano, uma pessoa veio morar aqui na nossa cidade e ela me perguntou como é Naviraí. Naviraí é uma cidade pequena. Mas muita gente, às vezes, fala mal da cidade. Né? Ah, porque não tem isso, não tem aquilo. Naviraí cresceu muito nesse quesito, até de gostar de arte, de cultura, de movimento. Hoje a gente tem vários grupos aqui, não é só de dança, de cultura. A gente tem outros projetos sociais, a gente tem grupo de pessoas que correm, que pedala e que dança também. Então, eu fico muito feliz, porque chega no final do ano, aparecem pessoas que falam assim,
eu já fui no seu festival, eu conheço o seu festival, que é tão bonito o seu trabalho. E aí a gente já fez Alice no País das Maravilhas, História da Dança Cinderela esse ano, Pequena Sereia, Aladdin. E aí as pessoas às vezes mencionam, falam assim, nossa, eu assisti Aladdin, nossa, foi tão lindo, como que você faz tudo isso, como que você consegue pensar na música, nas roupas. Então eu percebo que as pessoas estão evoluindo, a mente das pessoas, elas estão gostando. Tem gente que paga com prazer para assistir, que quer estar lá, que fala, nossa, na Viraí é muito legal ter esse momento, ter cultura aqui para as pessoas participar. E aparecem outras pessoas que falam, eu gosto de levar meus filhos, eu quero comprar um ingresso para estar lá, para levar minha filha para ver esse momento, né? Que a gente conta uma história através da dança. Então, por exemplo, esse ano a gente tem um tema, são várias coreografias para contar a história daquele tema. É como um teatro, divide-se em atos, né? Conta-se por partes. Por partes. São vários personagens para contar uma história. E essas crianças que compõem os personagens que vão contar a história ali da dança, através da dança, né? Tem parte teatral, tem parte dançante, tem parte de expressão, tudo através da dança. Como é que funciona? Tem olheiros, tem gente que assiste a falar, não, eu vou lá e na Viraí vou assistir porque eu vou ver alguém de lá e de repente eu trago para a minha companhia de dança aqui no Rio de Janeiro ou aqui em São Paulo. Existe isso? Como é que está o nível? Tem gente já se destacando para pensar em algo mais? Com certeza, muito boa sua pergunta, essas perguntas são muito boas. Aí, aqui na Viraí, que vem aqui para assistir nosso espetáculo, eu acho que ainda não. Mas as minhas meninas participam de apresentações de festivais de dança competitivos aonde tem olheiros. Há 2 meses atrás a gente esteve em Campo Grande, no Prêmio Onça Pintada. Elas participaram. Não ganharam bolsa, mas tinha olheiro. Então, mês passado elas fizeram aula em Joinville, no Festival de Dança, que fica, a sede Bolshoi fica lá. Eu não lembro exatamente, mas teve gente que foi de Naviraí para o Bolshoi, lá em Joinville, quando estava começando. Eu não me lembro exatamente de quem, mas eu fiz uma matéria a respeito disso. Sim, tem mesmo, aqui na nossa cidade. Então, assim, não tem olheiros que vêm assistir nosso espetáculo, ainda não, mas elas participam de festivais fora daqui, aonde elas têm a possibilidade, elas têm a chance de demonstrar sua arte, né, de demonstrar-se como bailarinos para serem escolhidas através dos festivais competitivos que acontecem pelo mundo, né? Os festivais são vários em todo o país. Eu imagino que a Aplause Dança em Movimento tenha participado de algum. É comum em Mato Grosso do Sul, há espaços para esta competitividade com a sua academia, na Pavlova, lá de Dourados, e outras de outras cidades. Tem alguma marca, algum evento competitivo para que possa levar, não só para competir, mas intercambiar também? Sim. Esse Prêmio Onça Pintada é um festival que voltou e muito grande. Eu fiquei surpresa com a quantidade de escolas de dança que tinha no nosso estado. Estava muito novo para todo mundo, o Prêmio Onça Pintada, porque teve pandemia. Então, acho que ficou uns 3 anos sem acontecer o Onça. Esse ano a gente foi, você falou aqui, eu até me arrepiei. Eu me formei na Academia de Dança Maria Esther de Dourados. E a filha dela, a Mariana, ela ficou como melhor coreógrafa do evento lá do festival. E assim, tinham gente, não era só do Mato Grosso do Sul, vieram gente até da tua cidade, de Presidente Prudente, que é grande, que é forte de dança. Tinha muita gente de fora. E a gente ficou surpreso, porque tinha muita dança boa. E os prêmios eram bons. Eles dividiram acho que 30 mil para bailarinos, coreógrafos, enfim. Então, assim, a gente ficou bem surpreso, porque tem espaço. O Prêmio Onça Pintada é um festival que está voltando a acontecer. Existem outros aqui ainda no estado, né? Mas com a pandemia tudo parou. E agora que está voltando. Mas o festival voltou forte. A gente participou, teve que mandar vídeo para ser classificado.
As meninas foram classificadas, a gente mandou vídeo, pediu análise várias vezes para participar, que alguns foram negados e a gente pediu para poder olhar de novo a coreografia. Não é todo mundo que passa. Manda-se uma coreografia e aí eles analisam para ver se tem como participar, porque senão dá muita gente, né? Então eles selecionam os melhores trabalhos para poder estar competindo depois. Como é que é o engajamento do poder público em relação à dança? Que tipos de incentivo ou a sua preocupação não é com o poder público, é só o particular, é ganhar das aulas? Como é que é a participação do poder público e como é que o poder público poderia ajudar? Já que você falou que sonha um dia em ver um espaço para a dança ou outras artes, né? Um anfiteatro, um teatro, alguma coisa maior. Como é que você vê a relação município, Estado, em relação ao apoio para desenvolvimento do seu tipo de arte, a dança? É bem complicado falar sobre isso. Todo ano a gente vai atrás, todo ano a gente pede participação e, graças a Deus, a gente é ajudado como a gente não tem o teatro aqui, com uma estrutura de iluminação. Eles ajudam, né? Uma parte, porque é caro para você colocar luz, estruturar um palco. Aqui a gente não tem um palco específico. Então, meu marido coloca a cortina, eu coloco o linóleo no chão. O linóleo é uma lona especial que as crianças dançam para não escorregar. E aí, o poder público participa com essa pequena parte. Só que o que a gente precisa mesmo é um espaço propício para isso. E todo ano, a cada mandato, tem as suas promessas de que não, agora a gente vai fazer um anfiteatro, a gente tem projeto para isso. Mas esse projeto não vem acontecendo, né? Na verdade, já veio uma verba há um tempo atrás, que a gente sabe, a gente está na cultura, para ser feito um anfiteatro. Parece que eles têm até o terreno, parece que tinha... Diluiu, né? Na verdade. Tinha-se até o terreno e não foi feito. E fazer projetos específicos das apresentações de vossa academia. A gente tem projeto já. Como é que é essa relação? A Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, Lei Rouanet, eu não sei se é Aldir Blanc contempla vocês. Paulo Gustavo também. Então, hoje eu tenho 15 bolsistas na escola, que eu dou bolsa porque essas meninas são muito boas, merecem estar dançando ali. Mas é igual eu tô te dizendo, dança, o balé tem um custo. É roupa, é sapatilha, é colã, é cabelo, é muita coisa. É o bailarino e também tem o figurino, tem toda a preparação desse bailarino. Então tudo tem um custo. Tem muita gente que tem vontade, que tem sonho, mesmo a gente dando bolsa não consegue se manter, porque tem a participação e tudo tem custo. E se eu não cobrar, não consigo fazer. Como que eu estruturo um palco sem cobrar ingresso, sem cobrar entrada? Tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu pago a mensalidade e tenho que pagar ingresso. O nosso ingresso é um dos mais baratos que tem dentro do mundo da dança hoje. E a gente sempre entrega tudo com muito cuidado, carinho, qualidade. Então, a gente precisa, né, de ajuda, de verba. Mas sabe que eu, assim, até cansei um pouco. Tem 10 anos que eu trabalho com isso. Assim, eu meio que brinquei, mas era uma brincadeira que tinha um fundo sério, falar dos olheiros, e de fato tem. Então, eu fico pensando que não é só fazer esse treino rotineiro, pesado, e que exige tanta disciplina se não tem algo para mostrar. Eu penso que, pelo menos, alguns eventos devem ter sido pensados para exibir um pouco desse trabalho. Você já pensa em alguns eventos para culminar todo esse trabalho? Como é que é? Sim. Sobre a criança, né, que sonha em chegar em outro lugar, em uma companhia. Até tem algumas alunas na escola que elas fazem aula nesse intuito. Elas falam, tia Jair, eu quero fazer aula mais do que 2 vezes por semana, mais do que 3 vezes por semana, eu quero ser bailarina. Quero sair daqui. Tem um monte de mocinha que quer fazer audição, que quer ir para uma companhia maior, que ela dança, mas ela pensa lá na frente, né? E a preparação
desse chegar lá no topo é se apresentar. Então, tudo que tem de evento na cidade, o pessoal convida, eu sempre levo elas para dançar. E também os espetáculos que a gente faz de encerramento, que é contar a história através da dança. Então, a gente já vai preparando eles para poder chegar nesse nível que eles almejam. A gente vai fazendo assim. E tem convites para se apresentar fora da cidade, imagino? Sim, tem bastante convite para participar, tem festivais, tem apresentações, eu falo dentro daqui mesmo, próximo da cidade, tem muita gente das cidades vizinhas aqui, Juti, Itaquiraí, Eldorado, está sempre pedindo para o balé ir lá e começar a ter aula. Então é um trabalho que eu falo que é um trabalho de formiguinha, que aos poucos ele está chegando lá em cima. Estamos chegando ao final deste programa de apresentação de Giro Talk. Nós tivemos o prazer de receber a bailarina Jaine Ramalho, da Escola Aplause, Escola Dança e Movimento. E nós deixamos o espaço para suas considerações finais, para o encerramento e também agradecimentos. Fique à vontade, Jaine. Obrigada, Edilson, pelo convite. E ele falou o nome da escola, né? Aplause, Dança... Desculpe pelo lapso. Agora, desconsidere o que eu falei. Ouça o nome agora. É Escola de Dança e Movimento. Por quê? Porque na Aplause não tem só a dança, né? Que é tão grandiosa, mas tem movimento. Lá é tudo. Vários estilos de dança. Esqueci até de perguntar as modalidades. É balé clássico, moderno, jazz, o que tem lá? Tem balé clássico, onde os alunos aprendem dentro da modalidade do balé, tudo que tem dentro do balé. Aprende o balé clássico, mas quando a gente monta coreografias, claro que a gente monta balé neoclássico, moderno, tem aula de jazz, dance, que a gente monta várias, dentro do jazz também, vários estilos, várias coreografias dentro do jazz, e a gente também tem aula de pilates solo. O pilates solo é a aula de pilates no chão, onde a gente segue os princípios de Joseph Pilates. Nós trabalhamos com a linha de Pilates clássico e contemporâneo, que tem toda uma filosofia também, que são exercícios criados por Joseph Pilates. Quando ele criou o Pilates, ele criou uma série de exercícios, que é esses exercícios que trazem consciência corporal, postura, trabalho de respiração, controle, equilíbrio, e que agrega muito bem na dança. Então é por isso que eu trabalho com essas duas modalidades hoje. Tanto para preparar as crianças, os jovens e adultos como bailarinos, né? Mas também para preparar as pessoas que querem conhecer o Pilates solo. E é isso, são as modalidades que nós temos hoje na escola. Convido vocês para conhecerem a escola. Muito obrigado pela visita. Assim como apareceu a Jaine, haverá oportunidades de abordar vários temas do que acontece em Naviraí, na visão de quem faz esta história, de quem constrói as histórias que são mostradas de forma jornalística. É uma abordagem diferente. Cultura, esporte, política, várias facetas do que acontece na história de Naviraí começa a ser contado de uma forma falada. Giro Talk com você.